João capítulo 11, primeiro versículo 21, depois o versículo 32. Diz assim, palavra do Senhor. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Oremos. Amado Paizinho, querido Senhor, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, venha nos consolar essa noite, venha nos edificar, venha nos acrescentar fé, Senhor. E a nossa fé, Senhor, vem pelo ouvir, e o ouvir da Tua palavra. A palavra será ministrada essa noite, Pai. Então que nosso coração venha receber e transbordar ainda essa noite de fé, de confiança, Pai, no Teu nome, nas Tuas promessas, na Tua palavra, Senhor. Repreende toda distração, tudo que não provém de Ti. Que o nosso coração e a nossa mente esteja aqui como terra fértil, apta, e somente agora para a Tua palavra, para o Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Que toda a nossa atenção agora esteja em Ti, Senhor. Fala conosco, Senhor, que nós possamos ouvir nitidamente, claramente, o que o Senhor tem para cada um de nós aqui essa noite. Que não seja eu a ministrar, Senhor Deus, mas seja o Senhor na minha vida. Esvazia-me de mim mesma, Senhor, e enche-me de Ti. Em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo, que eu venha falar com amor, com autoridade, cheia da Tua palavra e do Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, com misericórdia, com graça, com favor na minha vida, Pai, como sempre fazes, Pai, porque eu reconheço que dependo totalmente de Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Igreja, pode se assentar. Lemos aqui, nesse episódio aqui tão bonito, tão conhecido, da ressurreição de Lázaro. E vemos aqui no versículo, primeiro chega Marta, irmã de Lázaro, até Jesus e fala: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Depois chega Maria, Maria faz um pouquinho diferente, vai lá, se prostra, adora. Maria era assim, ela era adoradora. Mas, por fim, dá na mesma frase, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. O que acontece? Tem um ditado popular que diz: Deus tarda, mas não falha. Metade desse ditado até está certo, mas a outra metade é mentirosa. Porque Deus realmente não falha, está certo, mas Ele também não tarda. Então o tema da mensagem essa noite é: Deus não tarda e nem falha. Amém? Só que pela nossa ansiedade humana, diante das angústias, tem esse ditado que se encaixa perfeitamente para nós, seres humanos, que temos essa impressão, mas que é mentirosa. A impressão que nós temos é que Deus tarda. Por quê? Porque nos deixamos levar pela ansiedade, pelas preocupações, pelas angústias, pelas circunstâncias adversas. Então parece que Deus se demora em nos socorrer. E mesmo Marta e Maria, que nós não vemos diferença, Vemos aqui que eram perfeitamente como nós, humanas e falhas. Embora amigas de Jesus, pessoas que tinham experiência, que recebiam Jesus na própria casa, Marta, Maria e Lázaro eram amigos, amados de Jesus, eram assim com Jesus. Mas no momento da adversidade, não assim, depende do nível, Na verdade, na enfermidade, elas ainda estavam confiantes, mandaram avisar Jesus, Tem pessoas que creem até certo ponto. E hoje eu te pergunto, até que ponto você pode crer? Na hora da enfermidade, elas ainda acreditam, ainda estavam bem. Chegam lá, manda avisar Jesus, E chegam lá, avisam Jesus: está enfermo Lázaro. Quem? É qualquer um? Não, aquele que tu amas. E você também não é qualquer um, você é amado de Jesus. Se você está enfermo, saiba que ele, já foi avisado, você orou, então ele está sabendo. Jesus estava sabendo, está enfermo. Quem? Lázaro, a quem tu amas. E contigo não é diferente, não se sinta inferior. Jesus também te ama. Se você está enfermo e já orou, Ele já foi notificado. Embora Ele sempre já sabe de todas as coisas, mas Ele quer que você avise, quer que você ore. E assim foi. E avisaram Jesus: está enfermo Lázaro, a quem tu amas. O que acontece? Jesus se demora 2 dias. Parece que Jesus se demorou. Poxa, se amava, O que a gente pensa? Sai correndo, desesperado para acudir. Não, Jesus se demora 2 dias. Mas isso demora no quê? No teu tempo, porque para ele não, ele sabia exatamente a hora certa de chegar. Mas nós é que somos ansiosos, queremos as coisas no nosso tempo, na nossa vontade, do nosso jeito. Só que Deus, tem uma coisa para te falar: Ele tem o tempo dele, o jeito dele e a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então Ele vai fazer o que lhe apraz. E se você está pedindo conforme a vontade dele, será atendido.
Mas não pensa que é no teu tempo, nem do teu jeito, nem da tua vontade. É na vontade dele, e quando ele fizer, ele vai fazer bonito. Não pensa que ele está demorando, não, é que ele vai caprichar. Ele vai superar todas as expectativas. Até se você crê, ainda assim você vai ficar estupefato, porque ele surpreende até quem crê. Né? Você fala, eu sabia, só não sabia que ia ser assim. Eu sabia que ele ia vir a meu favor, né? Porque quem crê sabe que vai fazer, sabe que Deus vai fazer, mas ele surpreende. Né? Chega na hora lá do mar, ele abre o mar. Quem diria, né? Tá os egípcios atrás, de repente tu pensa, não, ele vai mandar o fogo do céu, vai destruir os egípcios, não, ele abre o mar vermelho, né? Nunca pela nossa lógica, ainda que você crê, ele vai te surpreender. Né? Ele envia a saída de onde não tem, para ele não vai ir com a tua lógica, ele vai surpreender até quem crê. Mas Marta e Maria, apesar de, né, amigas, chegam num ponto aqui que parece que desistiram. Por quê? Jesus se demorou ainda 2 dias. E quando ele chega, só que ele já havia falado, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Ele se demora 2 dias. E até ele chegar lá, Lázaro já está sepultado há 4 dias. Parece que ele demorou. Né? Quando ele chegou, já fazia 4 dias que já tinham posto um ponto final naquela história. Já estava enterrado, sepultado com uma pedra lá no túmulo. E aí ele chega, é justamente o episódio que nós vimos aqui. E aí Marta chega, né, e corre e fala, Senhor, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, você se atrasou. Se eu tivesse chegado, teria curado a doença. Mas agora para a morte, né, como tem outro ditado popular que diz, para tudo tem jeito, mas para a morte não. Não é isso que diz o ditado popular? Outro ditado mentiroso, porque para Jesus até para a morte tem jeito. Né? Ele chega lá e fala assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. E quem crê, e quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? É algo impossível, né? Mas ele fala, crês tu nisto? Aquele que crê em mim, que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aleluia. Ele chega e contraria, né, todas as nossas crenças, toda a nossa lógica. E Jesus chega assim, e Marta está lá, e chega Maria, né, apesar de se prostrar ali, de adorar, fazer até Jesus chorar, que ele se importa, não pensa que ele não se importa, né, ele vê ali, ele chora, ele já sabia o que ele ia fazer, mas ele se comove e ele chora ali junto com Maria, junto com as pessoas, Jesus chorou, né, mas Maria chega lá e fala a mesma coisa, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido, né, baseado o quê? Na circunstância, né, tipo, até a doença eu poderia acreditar, mas a morte não tem jeito, mas Jesus chega lá e fala, tira a pedra. E Marta vai até se meter na história, já está cheirando mal, já enterraram. Né? Já tem 4 dias morto, já está cheirando mal, não mexe com isso, dói. Né? Tem coisa que a gente já enterrou, a gente não quer mais tocar no assunto. Mas às vezes tem hora que Deus quer mexer lá onde te dói, onde você colocou a pedra, onde colocaram pedra, mas Deus quer mexer. Por quê? Porque está cheirando mal. Ele quer sarar, Ele quer dar vida, Ele quer trazer para fora, Ele quer ressuscitações, projetos, quer trazer perdão, quer trazer cura. Tem hora que é necessário tirar a pedra. Né? A pessoa não quer porque está fedendo já, não mexe mais nisso, fede, isso dói. Né? Mas Jesus chega a tirar a pedra. E aí ele fala o quê? Lázaro, a pedra é para você tirar. Mas o morto, ele que ressuscita. Lázaro, vem para fora, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então a impressão às vezes que nós temos é essa, né? Diante das circunstâncias, adversidades, tem hora que cremos até certo ponto. Mas tem hora que parece que não dá mais. Senhor, se tiveres aqui, tu se atrasou. Não teria acontecido isso. Tu viesse assim que eu te chamei, mas agora já é tarde. Só que Jesus não se atrasa. Né? Deus não tarda e também não falha. Quando Ele demora aos nossos olhos, é porque Ele está caprichando. Aleluia. Com Jairo também não foi diferente, não. Vamos abrir lá em Marcos 5, 22 e 23. Marcos 5. 22 e 23. Marcos 5, versículos 22 e 23, diz assim: Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Versículo 24. Jesus foi com ele. Olha aí, Jairo chegou, né? Com fé. Chegou e falou para Jesus: minha filhinha está muito doente, filhinha única. Né? A dor aqui talvez pior ainda do que daquelas irmãs, porque se perder um irmão é difícil, imagina uma filha, né? Um filho, filha única aqui nesse caso.
Mas ele chegou ali confiante, com fé, conseguiu chegar até Jesus e falou: minha filhinha está à morte, né? Muito doente, perto da morte, mas não morreu. Então vem, põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Prontamente Jesus foi com ele. Só que nesse trajeto aqui todo, Jesus vai ser interceptado pela história que nós conhecemos, da mulher do fluxo de sangue, né? Vai chegar ali no meio da multidão, toca as vestes de Jesus. Aquela mulher sofria 12 anos. E ela chega, não poderia estar ali, porque era imunda, considerada pela lei mosaica, né? A mulher, quando tinha um fluxo menstrual, tinha que ficar apartada. Imagina ela com fluxo contínuo há 12 anos. Aquela mulher devia ser anemia em pessoa, fraqueza em pessoa. Mas ela entra aí no meio da história de Jairo, né? Com alguém que não podia estar ali, mas quebrou as regras para tocar em Jesus, porque ela acreditava. Quando ela ouviu a fama de Jesus, ela já gastara tudo que ela tinha com os médicos, mas não tinha dado jeito nenhum. E ela chega, quando ouve a fama de Jesus, ela vai lá e fala: se eu só tocar, não preciso nem falar com ele, mas eu vou tocar nas vestes dele. Se eu só tocar, eu vou ser salva, vou ser curada. Aleluia. E ela ali entra, invade a história de Jairo e toca. Só que aí Jesus para bater uma prosa com ela, né? Ela pensou que ia ser curada e ia sair correndo. Jesus queria mais, ele não queria só curar, ele queria salvar. E aí ele pergunta: quem me tocou? E aí os discípulos: o que é isso, Senhor? A multidão te comprime, né? Te aperta. Como assim quem te tocou? Todo mundo te toca, né? Te comprime, te aperta, né? Todo mundo. Como assim? Ele: não, alguém me tocou diferente. Eu sei, porque de mim sai virtude, sai o poder. Porque quem toca com fé não toca, né? Como qualquer um. Jesus sente, a pessoa toca diferente. Ela faz diferença. Aquela mulher tinha fé e ela foi curada. E Jesus sabia disso. Aí aquela mulher trêmula, né? Com medo, ela vai lá e fala toda a verdade. Fala: fui eu. Foi assim, assim. Ele falou: não tenha medo, né? Tua fé te salvou. Falou para ela. Quer dizer, ela, além da cura, alcançou a salvação. E aí Jesus para bater a prosa com essa mulher, salvar, né? Que ele não queria só curar, mas salvar. E o que acontece com Jairo nesse tempo? Está lá esperando. Jesus falou: vou contigo. Estava se dirigindo para a casa dele. Nesse tempo, chegaram os servos de Jairo e falou: ó, acabou. Não incomodes mais o mestre. Pode parar a tua oração aí, né? Pode parar, não incomode mais o mestre. Tua filha já morreu. E aí o que acontece? Vamos lá. Marcos 5, 35 e 36. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Aleluia. Qual é a resposta, então, que temos que ter, né? Diante dessas angústias, dessas adversidades, das palavras contrárias que bate ali na porta, né? Que nos afronta em qualquer dia, em qualquer hora, né? Às vezes, quando menos esperamos, e somos assaltados aí, de repente, por uma tempestade, né? Uma doença, uma enfermidade, né? Uma porta de emprego que se fecha, não sei, mas uma adversidade tamanha que, de repente, chega assim. O que tu tem que fazer? Desistir? Parar de orar? Não, escute o que Jesus disse. Como disse lá para Marta e disse aqui para Jairo: creia. E o que? Não permita que o medo venha roubar a tua fé. Não temas, esse é o segredo. Não tenha medo. Creia somente. Creia ainda. Tu podia crer só quando estava doente, mas continue crendo agora, né, que morreu. Continue crendo. Se Jesus quiser, ele ressuscita. Senão, vai ressuscitar lá na ressurreição do último dia. Mas você tem que saber que ele está contigo. E que nada acontece, né, por acaso. Se você entregou a vida nas mãos dele, ninguém pode tirar, senão ele. Então é crer nele em todo instante, saber que a última palavra é dele. Não importa a palavra, mas a última é dele. É dele, né? E sempre te é favorável, ainda que você não entenda. Porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Pode até parecer que não é desfavorável no momento, mas vai cooperar para o teu bem. Você vai entender lá na frente. Talvez só lá na glória, mas tenha certeza. Você não precisa entender, mas precisa crer. Não temas, creia somente. O Senhor não mudou, né? O homem muda, mas nosso Deus não tem sombra de variação. O que Ele quer para você hoje, né? Diante das adversidades? Não temas, é o que Ele diz. Crê somente. Porque Ele garante que está contigo, né? Se passares pelo fogo, Ele não te isenta às vezes vai ter que passar pelo fogo. Mas Ele fala: a chama não arderá em ti. Se passares pelas águas, não te submergirão. Não temas, sou contigo, agindo eu, quem impedirá? Então ele vai fazer o que lhe apraz. E aí, diante dessa notícia aqui, né, falaram: não importunes mais o mestre, tua filha já morreu, acabou. Agora acabou a tua esperança. Mas antes que Jairo pudesse ali sucumbir, né, diante ou desistir, Jesus logo cortou ali aquela palavra contrária e falou: não temas, para ele, creia somente. E ele vai estar sempre lá, na hora da dificuldade. E você vai ter que escolher de quem você quer ouvir a voz.
Se de repente do diagnóstico do médico, ou da palavra e da promessa de Jesus. Diante das palavras contrárias que as pessoas estão te falando, ou da palavra e das promessas de Jesus. Diante da porta de emprego que se fechou, ou da palavra e das promessas de Jesus. E aí você vê quem você vai ouvir, diante do inimigo que te acusa, ou diante de Jesus, da palavra dele que diz: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E aí você escolhe, você vai permitir quem que dê a última palavra na tua vida? É o diagnóstico do médico? Será a porta de emprego lá que se fechou? Será o noticiário da TV que vem ali querendo nos assaltar com pânico, com medo, com angústia? Ou você vai ficar com a palavra do Senhor e com as promessas do alto? Aleluia! Mas Jesus te diz, em todo tempo ele estará para dizer: não temas, creia somente. Ele não falou que ia com Jairo? Ele foi. Foi lá e chegou: menina, levanta-te. Ela estava morta, né? Ele chegou lá e falou que a menina estava dormindo. E as pessoas riam, sabia que ela estava morta, né? Mas Jesus disse que dormia. Ele fala o que ele quiser, pode estar morto para o médico, para o homem, mas ele é o dono da vida. Se ele falou que está dormindo, ele chega lá e manda acordar. Aleluia, menina, acorda, levanta. E ela se levanta, aleluia. Ele é o dono da vida, glória a Deus, aleluia. Então, se ele diz que a enfermidade não é para a morte, se ele diz que é contigo, né, e está tudo parecendo ao contrário, não temas, creia somente. Se ele disse que ele ia, ele vai. Se ele disse que estaria contigo todos os dias até a consumação dos séculos, é porque ele está, aleluia. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele está, aleluia. Ele está perto, ele está conosco. Glória a Deus, não temas, creia somente. Marcos 4, do 37 ao 41. Veja como somos tão falhos, né? Tão humanos. Agora vamos ver até os discípulos de Jesus aqui também temendo diante da tempestade. E homens pescadores, homens com experiência com o mar. Mas essa tempestade aqui não dava para eles. E Jesus estava no barco, mas eles se espantaram muito, temeram profundamente. Marcos 4, do 37 ao 41. Marcos 4, do 37 ao 41, diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Veja aqui que os discípulos se desesperaram, né? Jesus estava tranquilo dormindo ali, ele não ia morrer de temporal, né? Ele sabia muito bem que ele ia morrer na cruz para pagar os nossos pecados. Ninguém ia tirar a vida dele não, mas ele ia entregar e tomá-la de volta, porque ele tem esse poder. Aleluia. Mas ele estava tranquilo ali no meio da tempestade, estava ele dormindo, né? Os discípulos falaram que não te importa que pereçamos, e às vezes a gente acha isso, que a dor, né, tá tamanha, a onda está arremessando, tu acha que vai afundar. É essa a tua impressão, mas é só impressão. O importante é que Jesus está no teu barco, não importa se parece que ele está dormindo. Se ele está no teu barco, pode chamar ele, né? Pode chamar baixinho, com fé, ou se estiver desesperado, né, como os discípulos, vai chamar gritando mesmo, desesperado, com lágrimas, né? Depois vai tomar uma bronquinha, né? Porque não tem fé, porque o problema não está com Jesus, o problema está com a tua fé, que às vezes está pequenininha. Mas o bom é que mesmo que seja do tamanho de uma mostarda, mas estiver num grande Deus, ele levanta, repreende o vento, o mar, e tudo se faz uma grande bonança de novo na tua vida. Pode até levar uma exortação, mas pelo menos a fé é pequenininha, tamanho de grande mostarda, mas está no lugar certo. Ainda assim você vai ver grandes coisas. Aleluia. Glória a Deus. E ele ali repreende, né, o mar, o vento. Quer dizer, se Deus tem poder em tudo, ele tem poder no mar, no vento, no sol, né? Já fez parar o sol lá através do profeta. Tem poder, os animais deu ordem para o grande peixe vomitar Jonas. Aí você está com medo de quê? O inimigo, ele tem poder sobre os espíritos malignos também. É o vírus, é a bactéria, ele também tem poder sobre o vírus e bactéria. Jesus disse lá, Jesus também exclamou lá, foi em Mateus,
28:18, ele falou, toda a minha autoridade me foi dada. Aonde? No céu e na terra. Então não precisa temer nada. Alguma coisa no céu, é chuva, é tempestade. Jesus tinha autoridade lá. É na terra ele também tem, aleluia. E debaixo da terra também, até nos mortos, nos espíritos malignos, tem que se sujeitar, aleluia, ao nosso Deus. E tu está com medo de quê? Se tu é filho dele. Corre para o teu pai, aleluia. Você sozinho tem que temer mesmo. Mas se você se esconde na sombra do Altíssimo, né, debaixo da sombra do Onipotente, não precisa temer mal nenhum, aleluia. Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, aleluia. Então se esse é o teu refúgio, se essa é a tua fortaleza, não temas, creia somente, aleluia. Glória a Deus. Teve lá também o caso da viúva de Sarepta, né? Em 1 Reis 17, não precisa abrir não, mas quando você acha que acabou para você, 1 Reis 17 vai falar da viúva de Sarepta. Quando ela achou ali que ia fazer, ela só tinha um pouquinho de farinha, um punhado de farinha, né? Um pouquinho ali de azeite, um pouquinho, um restinho na botija de azeite e um punhado de farinha. Tinha vindo crise na terra, né? Tinha parado de chover. Através da palavra do profeta. E o profeta mesmo, Deus estava alimentando ele ali com corvos, com água. Enfim, depois ele fala, vai lá que eu dei ordem para uma viúva de sustentar. E aí chega essa viúva, coitada, parente, né? Só tinha um pouquinho de farinha. Aí azeite ainda tem que dividir agora com o profeta. Chega o profeta e fala, Deus mandou me dar comida aí. Aí ela pensando que ia fazer a última para ela e para o filho morrer. Falou, não tem, só tem isso aqui. Falei, eu vou fazer para mim, para o meu filho e vou morrer. Depois disso. E Deus ainda manda ela ajudar o profeta, aleluia. Às vezes não tem nem para você direito, ainda tem que ajudar o outro. Olha o que Deus faz. Mas quando ela pensa que acabou ali, eu falei, é a última. Acabou aqui minha comida, né? Eu só tenho isso, uma viúva. A mulher na época era mais difícil ainda, né? Sendo viúva, imagina, né? Sem a provisão ali do marido. Agora só tinha um pouquinho para ela e para o filho, mas chega um homem de Deus. Quando ela pensou que ia acabar, ia fazer a última refeição e morrer com o filho, o profeta fala, faz para mim primeiro. E ela entrega, né? Então entrega primeiro para Deus, faz como aquela viúva pobre, Senhor, eu dependo de ti. Né? E aqui está tudo, é o fim, mas eu te entrego minhas últimas forças, minha última condição, é para ti que eu dou. E ela faz isso, primeiro ela entrega ali para o profeta de Deus. E o que acontece? Né? Elias falou para ela, assim diz o Senhor, o azeite da botija não vai acabar, e nem a farinha, enquanto até que haja chuva sobre a terra novamente, né? Que volte a virar o tempo da bonança novamente. E assim é, e a palavra do Senhor é cumprida, não acaba. Né? Aquele pouquinho rende, fica até que vem a chuva. Não acaba nunca a farinha, não acaba nunca o azeite, aleluia. Porque esse é o Deus, né? Quando você acha que vai acabar, não vai, porque Ele faz, Ele multiplica. O pouco com ele é muito. 5 pães para 2 peixinhos, o que é isso para tanta gente? Disse o discípulo lá, quando Jesus estava lá em meia multidão, uns 5.000 homens, né? Fora mulheres e crianças. O que é isso para tanta gente? É o que vai dizer o homem, mas Jesus dá graças. E aí todo mundo se farta, come, né? Com abundância ali, todo mundo se farta, e quando já estão saciados, ainda recolhe a sobra. Vários cestos cheios, ainda sobra. Jesus é esse Deus que multiplica. Não tem impossíveis para ele. Não tem impossíveis, né? É na área financeira que você está precisando, ele vem com a provisão. É na tua saúde, ele é a cura. Ele diz, né, que levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. É o pecado, se arrependa, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. É a morte, ele é a ressurreição e a vida. Aleluia. Glória a Deus. Não precisamos temer o homem, não precisamos temer nem a morte, muito menos o inimigo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora tudo é no tempo dele, isso a gente tem que entender, porque somos às vezes por vezes ansiosos, né, aflitos, diante da angústia, né, ali das circunstâncias adversas, queremos que ele venha na hora. Só que ele tem um tempo. O tempo dele. E o tempo para você aprender também, a confiar nele. O tempo para você crescer. O tempo para você poder galgar um nível mais profundo. Né? Porque se ele vier nosso filho, quem tem filho aí sabe que os filhos não crescem. Se você mimar, né, demais a todo instante. Então tem um tempo. Tem um tempo ali de ser bebê, mas tem tempo de ser criança, de ser adolescente, de ser jovem, de ser maduro, de alcançar maturidade. E ele é assim, ele sabe tratar cada um, né, em cada nível que está. Mas ele sempre te convida a vir um nível mais profundo, a conhecer, a confiar mais nele. Então, com cada um Deus trata de uma forma, né? Se você está aguentando aí madura, meu irmão, se alegre, porque tem um vaso forte, Deus está te fortalecendo. Às vezes com o outro ele tem que pegar mais leve, é um vaso mais fraco. Mas ele sabe com cada um, cada filho como é que trata. E até na repreensão, tem filho que ele fala uma vez e obedece. Esse é o filho, dá presente para ele, esse filho é bom, é obediente. Esse aí vai sofrer menos, acredito eu, né? O filho obediente, né, alegra o pai, enche de presente. Agora tem filho que é como Jonas, tem que falar 2 vezes.
Aí ele não quer ir confortável, não tem que ir de peixe. Mas pelo menos Deus endireita o caminho dele ali no peixe, né? É melhor às vezes dar um açoite, não é isso que Deus fala? Conserta o teu filho. Às vezes é necessário puxar a vara, mas assim tu livra a alma dele do inferno. O que tu prefere? Deixar a criança do jeito que ela quer, andar sem disciplina, e aí lá na frente perder seu filho para o mundo, para o inferno, para o inimigo? Então tem hora que tem que puxar a orelha. Tem filhos e filhos. Tem filho que obedece de primeira, tem filho que puxa a orelha, tem filho que precisa ir para a vara. Então os filhos são diferentes. Deus trata diferente também. Por quê? Porque os filhos são diferentes. Ele ama todos. Ele não faz acepção de pessoas. Mas não olhe para o teu irmão, não. Né? Porque você é você. E Deus sabe tratar contigo. Teu irmão é teu irmão e Deus sabe tratar com ele. Sabe como é ele. Sabe toda a história da vida dele e da sua. Aleluia. Eu queria abrir ainda também em João 4, do 49 ao 53. João 4... do 49 ao 53. Diz assim: rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Aleluia. O que eu quero dizer aqui? Não vai ser nem um minuto antes, nem um minuto depois. Vai ser exatamente a hora que Jesus liberar a palavra na tua vida. Vai ser exatamente a hora, pode conferir, do teu milagre. Ele creu. O segredo desse oficial, ele creu. Ele falou: vem antes que meu filho morra. Jesus falou: vai, teu filho vive. Ele não viu, ele creu, mas ele creu. E quando ele chegou, já recebeu a boa notícia: olha, teu filho, né, vive. Ele falou: que horas foi isso? Que ele quis testificar. 7 horas. Ele falou exatamente a hora que ele disse. Aleluia. Glória a Deus. É exatamente a hora que ele liberar a palavra na tua vida. Basta uma palavra dele, basta uma ordem. Exatamente a hora do teu milagre. Aleluia. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Aleluia. Glória a Deus. Não vai ser no tempo dele, não. No teu tempo, não. Mas vai ser no dele. Exatamente no tempo dele. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Porque ele governa até o tempo. Aleluia. No tempo dele, no Kairos, a ordem virá a teu favor. Vai ser favorável, ele vai virar esse quadro. Ele não depende da tua lógica. Não vai ser de repente como você projetou, como você achou que iria acontecer. Mesmo que você creia, porque ele surpreende, mas ele vai fazer como lhe apraz. E mesmo que você creia, você vai glorificar e vai ficar boquiaberto. Vai falar: esse é meu Deus. Eu já sabia, mas não sabia que era assim. Aleluia. Não sabia que ele ia fazer assim, porque ele sempre excede as expectativas. Ele sempre faz infinitamente mais do que aquilo que a gente pede, pensa, que a gente planeja. Aleluia. Glória ao nosso Deus, aleluia. E eu vou te falar mais, hein? Exatamente como somos assim, né, para o nosso dia a dia aí, para as circunstâncias adversas que nos vêm, que a gente acha que Deus atrasa, que Ele não se importa, né? Como os discípulos falam: não se importa, Senhor, que pereçamos. Tem hora que achamos que Ele não está vendo, mas Ele é um Deus que atenta, que vê. Né? Agar disse lá: Deus me vê. Ele é o Deus que atenta. Ele atentou lá para a aflição do povo dele no Egito. Ele atenta, ele se compadece, ele vê. E ele desce ele desceu lá para embaraçar os carros de Faraó. É um Deus que desce para lutar em favor dos seus, aleluia. Ele até desce para embaraçar a roda de cavalo de Faraó. Olha que Deus é esse. Ele desce lá para confundir teu inimigo, aleluia, para não te alcançar. Esse Deus é assim, é um Deus pessoal mesmo. Não pensa que Ele está lá, nossa, como o agnóstico pensa, não, se tem um sobrenatural, se existe, a gente não tem contato, nada disso. Tem contato, é pessoal e é íntimo. E Ele quer um nível mais profundo, e é tão perto que Ele chega a morar dentro de nós, aleluia. Ele transcende ali a lei da física, que diz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, mas Ele diz que somos templo do Espírito Santo. Ele pode ocupar essa casa que Ele quer, o teu coração, aleluia. Glória a Deus. E não é diferente hoje, tá? Com a volta de Jesus.
Como assim? Tanto tempo, né? Desde a minha bisavó, sei lá, que eu nem conheci minha bisavó, mas creio que desde o tempo dela, na verdade, desde o tempo bíblico, né? Que se diz, Jesus está voltando, olha, Jesus está voltando. E as pessoas hoje, muitas escarnecem. Jesus está voltando, tanto tempo que se diz isso, né? E cadê que não voltou até hoje? E as pessoas pensam que Deus está tardando. Alguns já escarnecem, não acreditam mais. Jesus está voltando. E assim foi nos dias de Noé, amado. Assim será. Quanto tempo Noé ficou construindo a arca? Foi muito tempo, né? Quantos eles escarneceram de Noé, né? Pensaram, esse homem é maluco, nem choveu aqui na terra, está construindo essa barca aí. Mas ali era o tempo deles se arrependerem, né? Era o tempo deles. E assim também é hoje. Não pensa que Jesus está demorando, não. Está demorando desde a minha avó que falava isso. Jesus está voltando, até hoje nada. Mas ele voltará. Está escrito. E falei, eis que venho sem demora, não vou atrasar não. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Né? Ainda que no teu, você pensa que está tardio. Vamos lá para abrir em 2 Pedro 3. Na nossa cabeça, no nosso tempo, a gente acha que ele está demorando. 2 Pedro 3, versículos 4, depois pula para o 8 e 9. Olha o que, na verdade, nosso Deus está fazendo. 2 Pedro 3, 4, depois versículos 8 e 9. Primeiro 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Agora versículo 8 e 9. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia. Ele não está demorando, ele está dando tempo para você se arrepender, porque ele não quer que você pereça, ele quer te dar vida também. Ele ainda está ali, a porta está quase fechando, mas está ali, ó. Ele não vai demorar, mas ele está dando, ele é longânimo, o ânimo dele é longo, sabe? Aquela pessoa que não se tá, não, ele é tardio em irar-se, é grande misericórdia, então ele não demora, ele está esperando você se arrepender, aleluia, porque o evangelho será pregado a toda criatura, e aí virá o fim, mas ele é longânimo, não querendo que alguns aí se percam, pereçam, né? Então ele está esperando você entrar, porque depois que fechar a porta, aí já não tem mais jeito. Depois que morrer também, né, os homens estão ordenados a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, antes mesmo que Jesus não volte até que você morra, e aí? Quando você morrer, também virá o juízo. E aí? Né? Então, quer dizer, às vezes não vai vir, alguns não serão arrebatados, mas vão morrer para ressuscitar depois com Cristo. Então tem essas duas, né, possibilidades, ou você morrer ou ficar até a volta do Senhor Jesus. Mas uma coisa é certa, ele não vai se atrasar. Ele é longânimo, né? Alguns já tem para o tardia, demorada, mas não. Ele virá na hora certa. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. E não se esqueça que um dia para ele são como 1000 anos. 1000 anos como um dia. O Senhor, ele governa o tempo, e é tudo no tempo dele, mas ele é misericordioso, longânimo, ele não quer que pereça, ele fala, porque morrerias, ó casa de Israel, eu não desejo a morte do ímpio, antes quero que ele se converta e que viva, aleluia, mas ele virá, certamente Jesus virá nos buscar, né? Eu sendo humana, meu filho Daniel, né, sempre que eu olhava ele ali para a escola, para a creche, ele tem 4 anos, e ele sempre coloca isso na cabeça dele, agora está até mais light, mas era direto, porque ele não gosta muito de ir para a escola, aí ele ficava, mãe, você não vai me buscar, né? Mãe, você não vai... Eu falo, claro que eu vou te buscar. Olha, você não vou... Aí ele cismava com ele. Mãe, você não vai me buscar. Aí ele fala assim, corta o S. Mãe, você não vai me buscar, né? Agora tá mais light, confia mais. Mas quando chega na porta, aí quando ele vai começar, mãe, eu falo, claro que eu vou te buscar. Você não é meu filho? Vou buscar você e a Moriá. Só vocês dois, tá? Então já guarda isso, é só os filhos, tá? Aquele que crê em Jesus Cristo, é lhe dado poder de ser feito filho de Deus. Eu não vou lá buscar todo mundo, vou buscar meus filhos. Então é mais ou menos assim. E teve vezes que eu falei assim para ele, antes do sol, né, embora eu venha te buscar. E é mais ou menos assim também com Jesus, conosco. Né? Antes daquilo apertar, ficar feio, o negócio tomado de escuridão, ele virá nos buscar. Aleluia. Mas ele virá, certamente não é filho, então confia. Ele, você não vai me buscar? É claro que eu vou, tu não é meu filho. E eu fiquei pensando isso com Daniel na minha mente e me veio Jesus. E eu estou com essa mensagem desde que me veio isso. Com Daniel sempre, mãe, você não vai me buscar.
E eu fiquei pensando, é assim, né? Às vezes a gente pensa isso, diante das aflições, das circunstâncias, o mundo do avesso, diante da promessa, né? Que parece tão, né? Alguns até por tardia, desde a época bíblica, desde o tempo da Bíblia, estão falando lá que Jesus está voltando. E aí você fala, Senhor, tu não vai me buscar? Mas é claro, se eu sendo humana, falha, não esqueço meus filhos da escola, quando se aproxima o horário, eu vou lá buscá-los. Jesus está vendo o horário, quando for a hora ele vem, aleluia. Tu acha que ele vai te largar nesse mundo? Se eu não largo meus filhos na escola, ele não vai te esquecer nesse mundo, aleluia. Ele virá e fala, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, né? Se não fosse assim, eu teria dito, eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, aleluia. Já perceba, igreja, né? Agora precisamos orar e vigiar. Quando ele voltar, tu vai estar pronto para ir? Será que você está pronto? Porque ele virá. A qualquer hora ele pode vir. É virar como ladrão da noite. Então esteja percebido, para não estar como aquelas 5 virgens loucas que dormem. Ele vai encontrar fé em você quando ele vir, amor, esperança. Quando ele voltar, o teu amor vai ter esfriado, ou você vai ter guardado o amor, a fé e a esperança, estes 3, mas o maior deles é o amor. Não deixe seu amor se esfriar. O amor por ele, o amor pelas almas, vai se esfriar de muitos, mas não permita que se esfrie de você, aleluia. Guarde a fé, a esperança e o amor. Os 3, o maior deles é o amor. Guarde a confiança nele, né? Espere ele, né? Não durma não. Seja percebido, não é para deixar de viver, né? A vida aqui tem que viver. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Ele venceu o mundo. Então tenha essa confiança. Agora sim, seja percebido para a sua vinda, né? Quando ele chegar, que tuas vestes estejam prontas, alvas como a neve, né? Não contaminada pelo pecado, que aí não vai poder subir. Tem que estar ali a nova criatura, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Não é o rótulo da igreja que vai te levar, não. Mas é as novas vestes, né? O ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aleluia. Pode se colocar de pé, igreja, vamos encerrar. Ele virá no tempo certo, né? Mas ele não nos esqueceu aqui. Ele é longânimo, ele quer que você se arrependa, quer que você esteja preparado. Às vezes a gente fica, Jesus ainda não voltou, mas você está preparado se ele voltar agora? Será que a gente pode falar lá como no final da Bíblia? A gente já pode ir para o final da Bíblia, lá que tem Apocalipse 22, versículo 20. Será que podemos concluir a Bíblia que está lá? Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Será que a gente pode falar amém? Vem, Senhor Jesus. Será que podemos hoje finalizar aqui a Bíblia dizendo amém, porque ele diz, certamente venho sem demora. Será que a gente pode completar aqui amém, assim seja, vem Senhor Jesus. Mas o bom é que o 21 diz, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Sabe o que isso diz? A graça é favor imerecido. Não é porque tu merece, mas é porque ele te ama, ele te lavou, ele te remiu, você foi justificado. Então a graça, o favor imerecido, o perdão dos pecados, a salvação, que não é por mérito seu, mas é dom gratuito, porque Deus te ama. Ele te amou de tal maneira que entregou seu filho para que você nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. A graça do Senhor Jesus seja com todos, aleluia. Ele estende a graça, a salvação a ti. Se você que está aqui essa noite ainda não recebeu essa graça, esse favor imerecido, esse presente de Deus, que foi o sacrifício de Jesus, o que você precisa fazer? Não temas, creia somente, é só isso. Você precisa crer, no dia do juízo você terá confiança nesse amor, porque o perfeito amor ele lança fora todo medo. E aí no dia do juízo você não vai estar com medo ali, porque de todos os pecados, todos os erros que você cometeu, mas você vai ter a confiança no amor de Jesus, que cobre todas as suas transgressões. E se você quer receber de graça esse amor, essa salvação que só Ele pode dar, porque é só um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Não se engane, Ele disse, aqui a palavra dele diz que há um só mediador, não tem como chegar até Deus como Pai, como juiz todo mundo vai chegar. Mas eu não quero encontrar Deus como juiz, quero encontrar Ele como Pai. Aleluia, quero ter essa confiança, Paizinho. Aleluia, não é pelo que eu fiz, mas Jesus me lavou, me remiu, me redimiu. E quem poderia me condenar disse, vai e não peques mais. Aleluia, eu te dou de graça a água da vida. Aleluia. Então tenha essa confiança hoje. Se você não tem certeza da tua salvação, se nunca levantou a mão para receber Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo Salvador, faça essa noite, é o convite da tua vida, é o convite
convite de salvação, aleluia. Faça essa noite assim, esse sinal com a sua mão, quero orar por você. Não rejeite a oportunidade, aleluia. Não rejeite a oportunidade, ele diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Naquele dia tu não vai precisar temer, porque Jesus vai falar assim: esse aí eu conheço, essa aí eu conheço. Me confessou diante dos homens: Pai, esse aí é meu, é minha, aleluia, é teu filho, aleluia. Faça sinal com a sua mão, você que está aqui, você que está também pela internet, Jesus está te vendo, faça um sinal com a sua mão. Se tem alguém aqui, vem aqui na frente, quero orar por você. Se não tem, você que está na internet, porventura está ouvindo essa noite, esse é o dia da tua oportunidade. Se hoje escutares a voz do Espírito Santo no teu coração, não endureças o teu coração. Jesus está à porta, Ele bate, Ele fala: se tu ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro na tua casa, mudo tudo. Você é contigo e você é comigo, e eu mudo tudo, aleluia, tudo para melhor, tudo conforme a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. A tua pode até parecer boa, teu caminho pode até parecer direito, mas no final pode dar em caminho de morte, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele te leva ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por Ele, aleluia. Então coloque a mão no seu coração e ore assim comigo. Você que quer receber Jesus hoje como teu Salvador, ou estava desviado, quer voltar hoje, vem aqui na frente, ou coloque a mão no seu coração, você que está em casa. Vamos orar ao Senhor. Amado Paizinho, querido Deus, Senhor, eu te entrego, Senhor, este irmão, esta irmã que porventura na internet, Senhor, está aí, Senhor, se rendendo aos teus pés, foi alcançado pela tua palavra, ouviu a voz do teu Espírito, Senhor. Eu te peço que perdoe-lhe os pecados, Pai, escreve esse nome no livro da vida e ajuda a perseverar, Senhor Deus, ajuda esse irmão, essa irmã a perseverar até o fim, para que seja salvo, Senhor, que venha guardar, Senhor, para que ninguém venha tomar a sua coroa, que diante das circunstâncias, a fé, Senhor Deus, seja inabalável, que venha confiar em Ti diante de qualquer adversidade, não importa se é enfermidade, se é porta de emprego que se fechou, se é morte, Senhor, mas que toda a confiança esteja depositada em Ti. Faz a nossa fé assim crescente, inabalável em Ti, Pai. Nos chama a um nível mais profundo de intimidade, Senhor, contigo. Em nome de Jesus, recebe esse meu irmão, essa minha irmã, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos alegramos contigo, Pai. E a festa no céu por cada pecador que se arrepende, Senhor. E agora também te pedimos, nos leva em paz para os nossos lares, com a nossa fé renovada, acrescentada, Senhor, que venha se tornar cada dia mais, Senhor Deus, a nossa fé inabalável em Ti, Senhor, que venhamos ter mais intimidade, que venhamos ser mais maduros, Pai, Senhor, que não venhamos observar com olhos naturais, mas venhamos enxergar com os Teus olhos, Pai, com os olhos da fé, que primeiro acredita e depois que vê, Senhor, que venhamos ser assim, não como, Senhor Deus, o ser humano, o Senhor Deus limitado, que aí só glorifica depois que vê o milagre. Isso aí até o ateu é capaz de fazer, Senhor, mas aquele que tem a fé realmente em Ti, primeiro ele glorifica, ele adora, ele confia e depois ele vê, aleluia, ainda que mesmo assim o Senhor surpreenda, porque o Senhor supera até as nossas expectativas, até, Senhor Deus, dos que creem, Pai. Mas, Senhor Deus, nós te glorificamos e te agradecemos por tudo, por todo o Teu cuidado, por toda a Tua paciência com cada um de nós, Senhor, porque o Senhor Deus não é tardio, o Senhor Deus não demora, Senhor, o Senhor não se atrasa, o Senhor não se adianta, mas o Senhor venha na hora certa, Senhor, quando estamos preparados, Senhor, e o Senhor nos socorre, o Senhor Deus nos levanta, o Senhor ressuscita os nossos sonhos, nossos projetos, nos ajuda para tirar pedra, Senhor, que tantas vezes ali incomoda, Senhor, que dói ainda, Senhor, mas nos ajuda para remover e sentir o Teu bálsamo, curar, sarar, entrar no mais profundo que só Tu sabes, Senhor, e trazer vida, e vida em abundância, Senhor. Sara as nossas enfermidades, Senhor, da alma, da mente, do coração, e nos faz nos enxergar quem somos, filhos Teus, aqueles que podem pisar serpentes e escorpiões sem que nada faça dano algum. Por quê? Porque somos, Senhor Deus, importantes, Senhor, porque temos poder, não, mas porque confiamos em Ti, e o Senhor é nosso Pai, és nosso Deus, e somos chamados, Senhor Deus, de sacerdote, Pai, filhos Teus, herança, Senhor Deus, particular, jardim particular do Senhor, Pai. Então nos faça enxergar quem somos aos Teus olhos, Pai, e também ao nosso próximo, Pai, que venhamos ter o olhar, Senhor Deus, para o nosso próximo, aquele que Tu tens, não enxergar aparência, Pai, porque o Senhor não vê como o homem vê, mas vem dar esses Teus olhos, Pai, esses Teus olhos,
os teus pensamentos, que são de paz e não de mal, Senhor, a nosso respeito, para nos dar o fim que desejamos. Fica conosco, Paizinho. Nos leva em paz para os nossos lares. Continua conosco, que nosso culto não se acabe aqui, mas que seja por todos os dias da nossa vida. Louvor, Senhor Deus, sem parar o teu nome. Oração sem cessar, Pai. Até dormindo, Senhor. Venha nos abençoar, venha nos guardar, venha trabalhar em favor daqueles que por ti, Senhor, Senhor Deus, que em ti esperam, Senhor, que em ti confiam. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a consolação do Espírito Santo seja conosco, que aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus. E a igreja diga amém.